O que acontece quando um coronel cruel expulsa um velho peão após 15 anos de servidão? Ele não esperava que um simples trabalhador descalço estivesse observando cada injustiça. O que aconteceu naquele pátio diante de todos os peões mudou o destino da fazenda para sempre e provou que o céu nunca ignora o justo. O sol escaldante de Uberaba reflete-se nas caminhonetes de luxo da fazenda Santa Cruz, onde o coronel Augusto Ferreira reina com mão de ferro. José Maria, um peão de 58 anos, limpa o suor do rosto enquanto observa sua única muda de roupa. Gasta por 15 anos de servidão. Ele suporta humilhações diárias para comprar os remédios de Dona Lourdes, sua esposa que padece há 3 anos com uma tosse que não cessa. No canto do galpão, um novo trabalhador de pés descalços e olhar profundo observa a cena, segurando uma caneca de água que ninguém ofereceu ao velho José. O coronel ri da devoção de José, gritando que se Deus existisse, ele não seria um miserável com netos órfãos vivendo em um barraco de tábuas. Será que o clamor de um homem justo pode atravessar o teto de zinco e tocar o coração do Criador? José Maria chegou a Minas Gerais com apenas 1/3 de madeira e a promessa de um futuro que nunca floresceu sob o chicote de Augusto. Ele viu o patrão enriquecer roubando direitos e pagando salários que mal matam a fome, enquanto ele mesmo envelhecia prematuramente. Sua dignidade é um segredo guardado em orações noturnas, ajoelhado no chão de terra batida, pedindo força para não odiar. O novo peão, que se apresentou apenas como Jesus, trabalha ao seu lado em silêncio, mas cada golpe de enxada do estranho parece carregar uma autoridade que faz a terra dura se curvar. José sente uma paz inexplicável ao lado dele, um calor que não vem do sol, mas de uma presença que reconhece seu sofrimento sem que ele precise dizer uma única palavra. A maré de injustiça transborda quando o coronel Augusto, montado em seu cavalo alazão, decide humilhar José diante de todos os trabalhadores por um erro que ele não cometeu. O chicote estala no ar como um aviso de que o poder humano não conhece limites para a crueldade. José cai de joelhos, não por reverência, mas pelo peso de 15 anos de humilhações acumuladas que agora esmagam sua alma. Jesus dá um passo à frente, colocando-se entre o carrasco e a vítima, com uma luz dourada começando a pulsar discretamente ao redor de suas mãos calejadas. Neste momento de dor extrema, a verdade está prestes a ser revelada de uma forma que ninguém nesta fazenda jamais esquecerá. Se você acredita que a justiça de Deus alcança o oprimido, deixe seu like e inscreva-se para acompanhar o desfecho desta história de fé. Será que a arrogância de quem se acha dono da terra pode resistir ao olhar daquele que criou o universo? O silêncio que se seguiu ao estalo do chicote foi mais pesado que o calor úmido de Minas Gerais. O coronel Augusto, montado em seu cavalo que custava mais que a vida de 10 peões, bufava de raiva. José Maria estava caído, sentindo a poeira entrar em suas feridas, mas não desviou o olhar do chão. Jesus, o novo trabalhador de pés descalços, não recuou. Ele estendeu a mão para o velho José, ajudando-o a se levantar com uma delicadeza que parecia sagrada. O coronel riu, um som seco e cruel que espantou os pássaros das árvores próximas. "Vocês são farinha do mesmo saco!" gritou ele, apontando o chicote para o estranho. "Um velho inútil e um andarilho que não tem onde cair morto." José Maria sentiu um aperto no peito, temendo pelo novo amigo. Mas Jesus apenas sorriu. Era um sorriso que carregava uma tristeza profunda, como se visse além da carne e do osso, direto na alma podre do patrão. A rotina na fazenda Santa Cruz sempre foi marcada por uma contagem rigorosa de cada grão, mas por uma cegueira total perante a dignidade. O coronel guardava em seu escritório um relógio de ouro, presente de um político influente, que ele consultava a cada 5 minutos. Aquele objeto era o símbolo de sua obsessão. O tempo era dinheiro, e qualquer segundo gasto por José Maria para respirar era considerado um roubo. José, por outro lado, carregava no bolso um pedaço de pão seco, guardado para dividir com os netos ao final da jornada. Duas realidades que se chocavam sob o sol impiedoso de Uberaba, separadas por um abismo de arrogância e injustiça. Jesus caminhava entre esses dois mundos, carregando fardos de café que pareciam não pesar em seus ombros, enquanto seus olhos nunca deixavam de vigiar o sofrimento de José. Certa tarde, Beatriz, a filha do coronel, chegou à fazenda trazendo notícias de novos investimentos. Ela era o espelho do pai,
fria, calculista e cega para a humanidade daqueles que serviam à sua mesa. Ao ver José Maria mancar devido a uma inflamação na perna, ela sugeriu ao pai que o demitisse sem direitos, alegando que ele era um passivo desnecessário. José ouviu tudo através da janela aberta, e suas lágrimas caíram sobre a terra que ele havia cultivado por 15 anos. Ele pensou em Dona Lourdes, esperando em casa por um remédio que ele não teria como comprar. Foi quando sentiu um toque em seu ombro. Era Jesus. O estranho não disse uma palavra, mas o toque de sua mão fez a dor na perna de José desaparecer instantaneamente. Um calor suave percorreu seu corpo, e ele sentiu uma força que não vinha de músculos, mas de uma esperança renovada. O coronel decidiu que aquela seria a última semana de José. Ele planejou uma humilhação pública, chamando todos os funcionários para o pátio central. O objetivo era mostrar o que acontecia com quem ficava velho e lento. Jesus permanecia ao lado de José, segurando sua mão calejada. Cada passo que davam em direção ao pátio parecia uma caminhada em direção ao Calvário. Mas José não tinha mais medo. Ele olhava para o estranho e via uma luz que os olhos cegos do coronel jamais poderiam perceber. O relógio de ouro no pulso de Augusto começou a falhar, os ponteiros girando freneticamente sem sentido, como se o tempo estivesse perdendo a autoridade diante da eternidade que caminhava sobre o cascalho. A tensão era palpável. Os outros peões baixavam a cabeça, temendo serem os próximos alvos da fúria do patrão. Augusto começou seu discurso, cuspindo palavras de ódio e superioridade. Ele chamou José de verme e peso morto, exigindo que ele entregasse suas ferramentas e saísse da fazenda apenas com a roupa do corpo. Beatriz observava tudo com um sorriso de satisfação, ajustando seus óculos escuros de marca. No entanto, algo começou a mudar no ambiente. O ar ficou mais leve, e um perfume de flores do campo, inexistente naquela época de seca, começou a se espalhar pelo pátio. Jesus deu um passo à frente, e o cavalo do coronel, animal treinado para a guerra, recuou instintivamente, quase derrubando o cavaleiro. O mundo está cheio de pessoas que pensam que o poder e o dinheiro podem calar a voz da justiça divina. Mas existe um momento em que a paciência de Deus se transforma em ação, e o orgulhoso descobre que não é dono de nada. Se você já sentiu que Deus estava ao seu lado em um momento de injustiça, deixe seu comentário com a palavra justiça e fortaleça nossa comunidade de fé. Jesus olhou nos olhos do coronel Augusto. Não havia ódio naquele olhar, apenas uma verdade tão pura que agia como um espelho, refletindo toda a sujeira que o homem tentava esconder sob roupas caras. O coronel tentou gritar, mas sua voz falhou, presa na garganta por um temor que ele nunca havia sentido antes. Ele olhou para o relógio de ouro e viu que o vidro havia trincado, marcando o exato momento em que sua autoridade terrena começava a desmoronar. José Maria, de pé e com a cabeça erguida, sentia que não era mais um escravo, mas um filho amado que finalmente estava sendo defendido. O confronto final entre a ganância humana e a humildade divina estava prestes a atingir seu ápice sob o céu de Minas Gerais. O pátio da fazenda Santa Cruz parecia ter se tornado o centro de um julgamento invisível sob o céu azul de Minas Gerais. O coronel Augusto, ainda trêmulo sobre seu cavalo, tentava recuperar a compostura, mas o suor que escorria por seu rosto não era apenas do calor. Jesus permanecia imóvel, com os pés sobre a terra seca, e sua presença emanava uma autoridade que nenhum título de propriedade poderia conferir. Beatriz, sentindo o desconforto do pai, desceu os degraus da varanda da casa grande, seus saltos estalando contra o chão como disparos. "O que está acontecendo aqui?" gritou ela, tentando quebrar o feitiço de silêncio que havia caído sobre os peões. "Expulse esse velho e esse andarilho agora mesmo. Não toleramos insubordinação." José Maria sentiu um calafrio, mas ao olhar para o lado, viu que Jesus não demonstrava medo, apenas uma compaixão profunda que parecia doer mais que qualquer chicotada. O relógio de ouro de Augusto, agora com o vidro partido, emitia um som metálico irregular, como um coração que falha. Jesus deu um passo em direção à varanda, e o silêncio se tornou tão denso que era possível ouvir o bater das asas de um carcará sobrevoando a propriedade. Ele não levantou a voz. "A terra clama pelo suor que foi derramado sem justiça", disse ele, e sua voz, embora baixa,
Ecoou em cada canto da fazenda, desde o cafezal até as senzalas modernas que Augusto chamava de alojamentos. O coronel sentiu um peso no peito, como se cada saca de café roubada dos direitos de José Maria estivesse agora sobre seus ombros. Beatriz tentou rir, um som estridente que morreu rapidamente em sua garganta quando percebeu que nenhum dos outros peões abaixava mais a cabeça. A injustiça tem raízes profundas, mas a verdade é como a água que rompe a rocha mais dura no tempo certo. José Maria lembrou-se das noites em que dividia sua única caneca de leite com os netos, enquanto o coronel jogava fora banquetes inteiros. Ele olhou para Jesus e viu pela primeira vez as cicatrizes nas mãos do estranho. Não eram apenas feridas de trabalho no campo, mas marcas de um sacrifício antigo que ele começava a compreender. O estranho se aproximou de José e tocou seu rosto com a palma da mão. Naquele instante, as memórias de dor de José começaram a ser lavadas. A imagem de Dona Lourdes tossindo no barraco foi substituída por uma esperança vibrante, como se a cura já estivesse a caminho, viajando nas asas do vento que subitamente começou a soprar do sul. Beatriz, enfurecida pela perda de controle, ordenou que os capangas da fazenda retirassem os dois à força. Os homens, armados e acostumados a obedecer sem questionar, avançaram com hesitação. No entanto, à medida que se aproximavam de Jesus, suas mãos perdiam a força e as armas pareciam pesar toneladas. Um a um, eles pararam, desarmados por uma paz que não conseguiam entender. O coronel, vendo sua milícia particular paralisada, sentiu o chão sumir sob seus pés. A estrutura de poder que ele levou décadas para construir, baseada no medo e na mentira, estava ruindo diante de um homem descalço e um velho peão que se recusava a cair. Jesus caminhou até o centro do pátio e desenhou um círculo na poeira com um pedaço de graveto. Quem não tiver dívidas com a justiça de Deus, que dê o primeiro passo para expulsar este justo, declarou ele. O coronel olhou para o círculo e viu sua vida passar como um filme. As assinaturas falsificadas, os subornos, o desprezo pelos pobres e a ganância que secou seu coração. Ele sentiu uma tontura avassaladora. Beatriz tentou avançar, mas seus pés pareciam colados ao chão, impedidos por uma força invisível que exigia respeito. O sol, que antes castigava, agora parecia brilhar apenas sobre José Maria e Jesus, criando uma aura de proteção que ninguém ousava desafiar. Muitas vezes nos sentimos pequenos diante dos gigantes que nos oprimem, acreditando que a justiça nunca virá. Mas lembre-se, o poder dos homens é temporário, enquanto a verdade de Deus é eterna e imutável. Se você confia que nenhuma maldade ficará oculta aos olhos do Senhor, curta este vídeo e inscreva-se para ver como a luz vence as trevas. O coronel Augusto caiu do cavalo. Não foi um tombo violento, mas um desabamento de orgulho. Ele ficou ali, sentado na poeira que tanto desprezava, olhando para os pés de Jesus. Beatriz correu para ajudá-lo, mas ele a afastou com a mão trêmula. Ele sabe, sussurrou o coronel com os olhos cheios de um pavor sagrado. Ele sabe de tudo. José Maria aproximou-se do patrão, não para se vingar, mas para oferecer a mão que por tantos anos foi rejeitada. Jesus observava a cena, e por um momento, o tempo parou. A pequena chave de latão que José carregava no bolso, símbolo de sua humilde morada, começou a brilhar intensamente, sinalizando que as portas do destino estavam prestes a se abrir para uma nova realidade, onde os últimos seriam finalmente os primeiros. O coronel Augusto Ferreira permanecia sentado na poeira, olhando para suas mãos que agora tremiam como folhas ao vento. Beatriz tentava puxá-lo pelo braço, mas era como se o peso de toda uma vida de arrogância o prendesse ao chão daquela fazenda em Uberaba. Jesus deu um passo para trás, deixando que o silêncio falasse mais alto que qualquer sermão. Ele olhou para José Maria e fez um sinal discreto com a cabeça em direção ao pequeno casebre de tábuas onde o velho peão vivia. José sentiu um impulso inexplicável e, em vez de celebrar a queda do patrão, sentiu uma urgência em voltar para casa. Algo estava mudando, não apenas no pátio da fazenda, mas na própria atmosfera que envolvia sua família. O relógio de ouro de Augusto, caído no chão, parou exatamente às 3 horas da tarde, o momento em que a sombra da varanda tocou os pés descalços do estranho. José Maria caminhou apressado,
sentindo que suas pernas, antes pesadas pelo cansaço de 15 anos, agora tinham a leveza de um jovem. Ao chegar na porta de sua casa, ele parou bruscamente. O cheiro de doença e mofo que costumava dominar o ambiente havia sumido, substituído por um aroma fresco de lírios e terra molhada após a chuva. Dona Lourdes, que não se levantava da cama há meses, estava de pé junto à mesa de madeira rústica, servindo um café fumegante para os netos, Lucas e Ana. Seus olhos, antes nublados pela febre, brilhavam com uma clareza celestial. "José, um homem passou por aqui", disse ela com a voz firme e doce. "Ele não pediu nada. Apenas tocou na minha testa e disse que a colheita da nossa fé finalmente havia chegado." José caiu de joelhos, chorando não de tristeza, mas de uma gratidão que transbordava como um rio em cheia. Enquanto isso, no pátio principal, a estrutura de poder do coronel continuava a desmoronar de forma natural e silenciosa. Um contador da empresa, que por anos escondeu as fraudes de Beatriz por medo, sentiu um peso sair de suas costas e decidiu, naquele exato momento, levar todos os livros caixa originais para a delegacia da cidade. Os outros peões, inspirados pela postura de Jesus, cruzaram os braços. Não havia gritos, não havia violência, apenas a firme decisão de não mais servirem à injustiça. Beatriz gritava ordens que ninguém mais ouvia, sua voz perdendo a força diante da indiferença daqueles que ela sempre considerou invisíveis. A verdade, uma vez libertada, agia como um solvente, dissolvendo as correntes de medo que mantinham a fazenda Santa Cruz sob o jugo dos Ferreira. José Maria voltou ao pátio carregando o terço de madeira que era seu único tesouro. Ele encontrou Jesus sentado em um banco de madeira, observando o pôr do sol que tingia o céu de Minas com tons de púrpura e ouro. O estranho pegou o terço das mãos de José e o abençoou com um olhar de puro amor. "O que eu faço agora, Senhor?", perguntou José em um sussurro, reconhecendo finalmente quem estava diante dele. Jesus sorriu e apontou para o portão da fazenda, que agora estava escancarado. "Caminhe na luz, José. A terra que você regou com lágrimas agora produzirá frutos de paz para muitos." Naquele momento, o velho peão entendeu que sua missão não era apenas sobreviver, mas tornar-se um farol de esperança para todos os que ainda caminhavam na escuridão da opressão. Muitas vezes, a maior vitória não é ver o inimigo destruído, mas ver a nossa dignidade e a nossa família restauradas pelas mãos daquele que nunca nos abandonou. Se você crê que Deus pode mudar a sua história e curar as feridas do seu passado, curta este vídeo, inscreva-se no canal e escreva "Amém" nos comentários para confirmar sua fé. O sol começou a se esconder atrás das montanhas e a figura de Jesus começou a se misturar com as sombras longas das árvores. Ele se levantou, ajeitou sua túnica simples e começou a caminhar em direção à estrada de terra, sem olhar para trás. O coronel Augusto, ainda sentado na poeira, viu o estranho partir e sentiu um vazio imenso, a percepção tardia de que a verdadeira riqueza acabara de passar por sua porta e ele a expulsara com chicotadas. José Maria deu o primeiro passo em direção ao seu novo futuro, segurando a chave de latão que agora parecia pulsar com uma energia própria, pronto para transformar sua pequena morada em um santuário de acolhimento para todos os injustiçados daquela região. A noite caiu sobre a fazenda Santa Cruz, mas não era uma escuridão comum. Havia um silêncio expectante, como se a própria terra de Uberaba estivesse prendendo a respiração. No casebre de José Maria, a luz de uma única lamparina iluminava o rosto de Dona Lourdes, que agora respirava sem o chiado metálico que a torturava há anos. José segurava as mãos da esposa, sentindo o calor da vida retornar a cada dedo antes gelado. Ele olhou para o canto da sala e viu o pequeno ícone de madeira que Jesus havia tocado antes de partir para a estrada. O objeto parecia pulsar levemente, emanando uma paz que preenchia os vãos das tábuas mal ajustadas das paredes. Os netos, Lucas e Ana, dormiam profundamente, livres do medo que os fazia estremecer cada vez que ouviam o galope do cavalo do coronel se aproximando. Enquanto isso, na casa grande, o cenário era de ruína silenciosa. O coronel Augusto Ferreira estava trancado em seu escritório, cercado por papéis que agora pareciam sentenças de morte. Ele tentava ligar para seus contatos políticos,
mas todos os telefones davam sinal de ocupado ou estavam fora de área. Beatriz andava de um lado para o outro, seus passos ecoando no mármore importado como um relógio, contando os minutos para o desastre. Ela parou diante do espelho e, por um segundo, viu seu próprio reflexo envelhecer décadas. A beleza fria que ela usava como arma estava desaparecendo, revelando o vazio de uma alma que nunca conheceu a misericórdia. O relógio de ouro quebrado em cima da mesa de jacarandá começou a emitir um brilho fosco, e Augusto sentiu um calafrio percorrer sua espinha, lembrando-se do olhar do estranho descalço. Naquela madrugada, um caminhão de mudas parou na entrada da fazenda, mas o motorista não trazia ordens do coronel. Ele trazia uma mensagem de um antigo proprietário daquelas terras, um homem que Augusto acreditava ter enganado décadas atrás. Os documentos originais, que provavam que metade da fazenda Santa Cruz pertencia legalmente à família de José Maria, haviam sido encontrados em um cartório antigo que acabara de passar por uma auditoria federal surpresa. A verdade estava saindo das sombras, não através de um milagre estrondoso, mas através de pequenos eventos lógicos que se alinhavam com uma precisão divina. Cada mentira contada por Augusto estava sendo desfiada como um tecido velho, e ele não tinha mais fios para remendar sua reputação. José Maria saiu para o quintal e viu o estranho sentado na cerca, olhando para as estrelas. Jesus não disse nada, apenas apontou para o horizonte, onde os primeiros raios de sol começavam a rasgar o céu. A herança dos humildes não é feita de ouro, José, mas de justiça que floresce no tempo certo, disse ele com uma voz que parecia o som de muitas águas. José sentiu que sua vida de escravidão havia terminado não com uma revolução, mas com a simples e poderosa presença daquele que é o dono de todas as terras. Ele percebeu que o estranho não veio para destruir a fazenda, mas para purificá-la, transformando o solo manchado de ganância em um campo de esperança para todos os que ali trabalhavam. Muitas vezes, a resposta de Deus para as nossas orações não vem com trovões, mas com a queda silenciosa das máscaras daqueles que nos oprimem. Quando a verdade de Deus se manifesta, nenhum cadeado ou documento falso pode impedir que o justo receba o que lhe é devido. Se você sente que a sua hora de receber a justiça divina está chegando, deixe seu like, inscreva-se no canal e escreva "Eu recebo" nos comentários para selar essa palavra em sua vida. O sol nasceu sobre Uberaba, revelando uma nova realidade para a fazenda Santa Cruz. O coronel Augusto abriu a janela de seu escritório e viu os peões reunidos, não para trabalhar sob o chicote, mas para ouvir José Maria ler os documentos que acabavam de chegar. Beatriz tentou gritar, mas sua voz sumiu diante da dignidade daquele grupo de homens e mulheres. Jesus, o trabalhador simples, caminhou silenciosamente em direção à porteira principal, deixando para trás um rastro de luz que as sombras da manhã não conseguiam apagar. O ciclo de dor havia se quebrado, e um novo tempo de restauração estava apenas começando para a família de José. A manhã em Uberaba trouxe um silêncio que não era de paz, mas de expectativa, como o ar que precede uma tempestade de verão no cerrado. O coronel Augusto Ferreira estava parado no topo da escadaria da Casa Grande, observando o pátio onde os peões começavam a se agrupar, não com as cabeças baixas de costume, mas com uma retidão que o enfurecia. Ele apertava o corrimão de madeira nobre até que os nós de seus dedos ficassem brancos. Beatriz, ao seu lado, fumava nervosamente, seus olhos injetados denunciando uma noite de insônia e medo. "Eles não podem fazer isso, pai. Chame a polícia, diga que é uma invasão", sibilou ela. Mas o coronel não respondeu. Ele estava fixo na figura de José Maria, que segurava os documentos de posse com uma mão e o terço de madeira com a outra. Entre eles, o trabalhador de pés descalços, Jesus, permanecia sentado em uma tora de madeira, afiando uma pequena peça de metal com uma pedra. Um gesto comum que, naquele contexto, parecia carregar o peso de um julgamento final. A força de uma estrutura injusta não reside nas paredes de pedra, mas no silêncio dos oprimidos. Quando esse silêncio se quebra, as colunas começam a rachar. O coronel desceu o primeiro degrau, e sua voz saiu rouca, desprovida da habitual autoridade trovejante. "Quem vocês pensam que são? Esses papéis são lixo. Eu comprei esta terra com o meu sangue", mentiu ele, a voz falhando no final da frase.
Jesus levantou os olhos da peça de metal. Ele não se levantou, mas sua presença parecia preencher todo o espaço entre a casa luxuosa e o barraco de José. O sangue que regou esta terra não foi o seu, Augusto, disse Jesus calmamente. Foi o sangue de homens como José, de mulheres como Lourdes e de crianças que choraram de fome enquanto você contava moedas de ouro. O impacto dessas palavras foi físico. O coronel recuou um passo, sentindo como se o sol estivesse queimando sua pele mais do que o normal. Beatriz tentou intervir, descendo os degraus com arrogância. Você é apenas um andarilho sujo. Como ousa falar assim com meu pai? Gritou ela, apontando o dedo para Jesus. Mas, ao se aproximar, ela tropeçou em uma pedra comum no caminho, e o vidro de seus óculos caros se estilhaçou no chão. No reflexo dos cacos, ela não viu a herdeira poderosa, mas uma mulher pequena, consumida pela inveja e pelo egoísmo. O estranho olhou para ela com uma tristeza que a desarmou completamente. O que você carrega na alma é mais pesado que qualquer joia, Beatriz. A verdade não precisa de permissão para brilhar. José Maria deu um passo à frente, não com raiva, mas com a calma de quem sabe que não está mais sozinho. Ele entregou os documentos ao delegado que acabara de estacionar a viatura no pátio, acompanhado de um oficial de justiça, que trazia uma ordem de afastamento imediato para a família Ferreira. A justiça de Deus muitas vezes usa as leis dos homens para se manifestar, não por mágica, mas por uma sucessão de decisões éticas que se tornam imparáveis. O oficial de justiça explicou que a auditoria revelou não apenas a posse de José, mas um esquema de trabalho análogo à escravidão que vinha sendo praticado há décadas. O coronel Augusto sentiu o mundo girar. Ele olhou para seus peões, esperando ver ódio, mas viu apenas indiferença. Eles já não o temiam. Ele era apenas um homem velho e amargo sentado em degraus que não lhe pertenciam mais. Jesus levantou-se e caminhou até o centro do pátio. Ele tocou o ombro de um jovem peão que estava prestes a atirar uma pedra na direção da casa grande. Não manche sua vitória com a mesma lama que os sujou, sussurrou ele. E o rapaz baixou a mão instantaneamente, sentindo uma paz que nunca havia experimentado. Neste momento, a máscara da opressão caiu por terra, revelando que a verdadeira autoridade não vem do medo, mas da integridade e da fé persistente. Se você crê que a justiça divina tarda, mas não falha, e que a verdade sempre encontrará um caminho para a luz, deixe seu like agora e inscreva-se no canal para não perder o desfecho desta poderosa transformação. Jesus aproximou-se de José Maria, que chorava silenciosamente ao ver o delegado colocar lacres nas portas do escritório do coronel. Sua jornada de servidão acabou, meu amigo. Agora começa a sua jornada de cuidado, disse o Senhor. Ele pegou um punhado de terra e o deixou escorrer entre os dedos, abençoando o solo que agora daria frutos de liberdade. O coronel Augusto foi conduzido para dentro da viatura, sem algemas, mas preso pela própria vergonha que o impedia de olhar para o horizonte. Beatriz seguiu em seu próprio carro, chorando não por arrependimento, mas pela perda dos luxos que eram sua única identidade. O pátio da Fazenda Santa Cruz, outrora um lugar de dor, tornou-se o palco de um novo começo, sob o olhar atento e sereno daquele que caminha entre os humildes, garantindo que nenhum sacrifício feito em nome da fé seja esquecido pelo céu. O silêncio que se instalou na Fazenda Santa Cruz após a partida das viaturas não era vazio, mas carregado de uma paz que Uberaba não conhecia há décadas. José Maria permanecia no centro do pátio, segurando as escrituras contra o peito como se fossem um escudo sagrado. Ele olhou para a casa grande, cujas janelas imensas agora pareciam olhos cegos, desprovidas da arrogância do coronel Augusto. Jesus caminhou até ele e, com um gesto simples, retirou um pequeno espinho que havia ficado preso na mão de José durante o trabalho. A dor que não tem mais utilidade deve ser deixada para trás, meu irmão, disse o Senhor. E a pequena ferida fechou-se instantaneamente, não por mágica, mas como se o corpo de José estivesse finalmente em harmonia com a vida. Dona Lourdes apareceu na varanda de sua nova casa, agora limpa e iluminada, e o sorriso dela era a prova viva de que a noite de sofrimento havia passado. José Maria entrou na mansão que agora lhe pertencia por direito e justiça. Ele caminhou pelos corredores de mármore, mas não sentiu desejo de possuir aqueles luxos.
Ele parou diante do grande relógio de ouro quebrado na mesa do escritório e, em vez de ódio, sentiu uma profunda piedade por Augusto. O coronel havia passado 50 anos acumulando coisas que não poderia levar para a eternidade, enquanto perdia a única coisa que realmente importava: sua alma. Jesus entrou na sala logo atrás dele e sentou-se na cadeira de couro que antes era o trono do opressor. O verdadeiro dono desta casa nunca foi o coronel José. Foi a ganância. Mas hoje, a caridade baterá à porta e encontrará a entrada livre, disse Jesus, olhando para as prateleiras cheias de livros de contabilidade que agora serviam como provas de uma vida de crimes. Beatriz, que havia sido deixada para trás para recolher seus pertences pessoais, entrou na sala bufando de indignação. Ela viu Jesus sentado na cadeira de seu pai e sentiu uma raiva que lhe queimava as entranhas. Saia daí, seu miserável. Você não tem o direito de tocar em nada, gritou ela, tentando avançar contra o estranho. Mas ao chegar perto, ela sentiu uma barreira invisível de paz que a impediu de continuar. Jesus olhou para ela com olhos que pareciam ler cada segredo escuro de seu coração. Ele não levantou a voz, apenas perguntou: o que sobrou de você, Beatriz? Agora que o ouro não pode mais esconder sua nudez? A pergunta ecoou nas paredes de mármore, e a mulher caiu de joelhos, soluçando compulsivamente, confrontada pela primeira vez com a própria insignificância diante da eternidade. A tarde caía suavemente sobre os cafezais, e os peões começaram a retornar, mas não para trabalhar sob o chicote. Eles vieram para celebrar. José Maria ordenou que as despensas da Casa Grande fossem abertas e que um banquete fosse preparado para todos, sem distinção. Ele viu Jesus caminhar entre as mesas, servindo água e pão com a mesma naturalidade com que o fazia quando era apenas um novo trabalhador na fazenda. Não havia milagres barulhentos, apenas a transformação silenciosa de corações endurecidos pelo ódio em corações abertos para o perdão. José percebeu que a maior riqueza que havia recebido naquele dia não era a terra ou a mansão, mas a presença constante daquele que prometeu nunca abandonar os seus. Muitas vezes, a nossa maior luta não é contra a pobreza material, mas contra a pobreza de espírito que nos impede de ver a mão de Deus agindo nos detalhes. A justiça divina não se manifesta apenas na punição dos maus, mas na restauração da dignidade dos bons através de pequenos gestos de amor e verdade. Se você acredita que o seu momento de celebração está sendo preparado no céu e que nenhuma injustiça é eterna, deixe seu like e inscreva-se para testemunhar o final desta jornada de fé. Ao cair da noite, José Maria sentou-se na varanda ao lado de Jesus. O estranho pegou o terço de madeira de José e começou a rezar em uma língua que soava como o sussurro das árvores. Cada conta do terço parecia brilhar com uma luz própria, iluminando o rosto cansado, mas feliz, do velho peão. Amanhã, o sol nascerá sobre uma terra livre, José. Cuide dela como eu cuidei de você, disse Jesus, levantando-se e preparando-se para seguir seu caminho pela estrada de terra. José sentiu uma lágrima escorrer pelo rosto, sabendo que a partir daquele momento, ele nunca mais estaria sozinho, pois a verdade havia feito morada definitiva em seu coração e em sua casa. O sol de uma nova era despontava sobre os cafezais de Uberaba, tingindo a terra vermelha com um brilho de esperança que José Maria nunca imaginou ver. Ele estava parado na porteira principal, a mesma onde tantas vezes abaixou a cabeça para o coronel, mas agora seus ombros estavam erguidos pela dignidade. Ao seu lado, o homem de mãos calejadas e vestes simples olhava para o horizonte. Jesus não portava coroas ou mantos de seda, mas sua presença fazia a mansão dos Ferreira parecer pequena e insignificante. O ciclo do medo foi quebrado, José, disse ele, e sua voz era como a brisa suave que acalma o gado no pasto. José Maria sentiu que o peso de 15 anos de servidão havia evaporado, deixando em seu lugar uma responsabilidade sagrada: cuidar daqueles que a vida esqueceu. Dona Lourdes aproximou-se caminhando devagar, mas sem a bengala que a acompanhava há anos. Ela trazia nas mãos um pão fresco, cujo aroma se misturava ao perfume de lírios que agora brotavam espontaneamente nos jardins da fazenda. Ela ofereceu um pedaço ao estranho, que o aceitou com um sorriso que iluminava mais que o próprio sol. Naquele momento,
José Maria compreendeu que Deus não habita apenas em templos de pedra, mas caminha descalço pela poeira das estradas. Senta-se à mesa dos pobres e sente cada chicotada desferida contra o justo. O relógio de ouro de Augusto, que antes ditava o tempo da opressão, agora jazia esquecido no fundo de uma gaveta, pois na fazenda Santa Cruz, o tempo agora era regido pela misericórdia e pelo perdão. A justiça se completava de forma natural, sem gritos ou vinganças. O casarão, antes símbolo de exclusão, tornava-se o lar do Consolador, um refúgio para trabalhadores idosos e crianças órfãs da região. Beatriz e o coronel eram apenas memórias amargas que o vento da verdade se encarregava de varrer para longe. José Maria olhou para o terço em suas mãos e percebeu que cada conta representava uma lágrima que o Senhor havia colhido e transformado em semente. Jesus colocou a mão sobre o ombro de José uma última vez. Eu estarei em cada semente que você plantar com amor, José. Nunca se esqueça, quem serve aos menores, serve a mim. Com essas palavras, o estranho começou a caminhar em direção à estrada, fundindo-se gradualmente com a luz intensa da manhã mineira. José Maria ficou ali por um longo tempo, observando a estrada vazia, mas com o coração transbordando de uma presença que nunca o deixaria. Ele sabia que as dificuldades viriam, que a terra exigiria suor e que o mundo lá fora continuaria sendo duro para muitos. No entanto, ele agora possuía a maior das certezas. O Rei do Universo conhece o nome de cada peão e visita cada barraco de tábuas. A história daquele homem que desceu do cavalo do orgulho para encontrar a poeira da humildade tornou-se uma lenda em Uberaba, lembrando a todos que o poder dos homens é como a palha que o vento leva, mas o amor de Deus é a rocha que permanece para sempre, firme e inabalável. A verdadeira transformação não acontece quando mudamos de casa ou de fortuna, mas quando permitimos que o Cristo caminhe ao nosso lado nas tarefas mais simples do dia a dia. Se esta jornada de José Maria tocou seu coração e lembrou que você nunca está sozinho em suas lutas, apoie esta mensagem com seu like. Inscreva-se no canal e escreva nos comentários a palavra vitória, se você também crê que a justiça de Deus sempre triunfa no final. O dia seguiu seu curso, mas a fazenda Santa Cruz nunca mais seria a mesma. José Maria voltou para dentro, pegou sua enxada e começou a trabalhar, mas desta vez ele cantava. O som de sua voz se unia ao canto dos pássaros e ao balanço das folhas de café, criando uma harmonia que subia até os céus como um incenso de gratidão. Jesus seguiu seu caminho, buscando outros corações cansados para consolar, outras injustiças para revelar e outras vidas para transformar com sua presença silenciosa e poderosa. A paz finalmente havia feito morada naquela terra, e o nome de Deus era glorificado não por grandes milagres, mas pela bondade de um homem simples que aprendeu a ver o sagrado no cotidiano.